Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje? Hoje caiu no livro de Daniel, no capítulo 4. Uma história bem conhecida também, além daquela história da estátua que ele manda fazer. É uma história que fala que quando o rei Nabucodonosor ele tem um sonho, Deus dá um sonho para ele, mostrando a grandeza do seu reino, simbolicamente por alguns aspectos ali. E ele tem esse sonho, ele fica perturbado para saber o que quer dizer esse sonho que Deus demonstrou para ele. Ele procura os sábios do seu reino ali, os magos, todos aqueles que tinham um conhecimento elevado, para poder revelar para ele qual era o sonho que ele teve, o significado desse sonho. Ele conta esse sonho para aqueles homens e ninguém consegue entender o que o sonho está querendo falar. Mas a Bíblia fala que Daniel ele estava ali ele servia ali ao rei, e o rei manda chamar ele, porque Deus, através de Daniel, revelava sonhos. Anteriormente, alguns sonhos foram revelados através da vida de Daniel. E ele, sabendo disso, que Deus agia dessa forma através de Daniel, ele pediu para que chamasse Daniel para revelar o sonho. Então ele conta o sonho para Daniel, e Daniel dá a explicação para ele. Fala assim, esse sonho da árvore que o senhor teve é que está mostrando que essa árvore era o Senhor, uma árvore que tocava até o céu, que ela cresceu demais. Seus ramos se espalharam, onde todos os animais e aves se aninhavam ali em volta dessa árvore, nos seus ramos, e qual todos se alimentavam ali. Esse sonho que Deus mostrou dessa árvore gigante, que era vista de longe por todas as nações, era o rei que estava em elevação, estava em um grau muito alto, muito elevado. E aí essa árvore é cortada, ela é arrancada ali e amarrada com corrente durante 7 anos. O que Deus estava querendo mostrar para ele? Que esse trono dele seria retirado, que durante 7 anos ele ficaria ali pastando como um animal. Ele seria retirado do trono dele e lançado num pasto com os animais por causa do seu orgulho, por causa da sua elevação de coração. E Daniel explica para ele que o sonho estava querendo dizer isso, sobre o orgulho dele, sobre o reino dele, que Deus ia abater, ou seja, Deus deu um alerta para ele do que estava acontecendo e o que viria após isso. Então Nabucodonosor recebe o sonho, entende o sonho, só que continua do mesmo jeito. A Bíblia fala que passa 12 meses após isso, e o rei está ali na sua sacada, ali no seu palácio, olhando para tudo que ele tem e fala assim: olha tudo que eu consegui, olha a grandeza do meu reino, olha a soberania, olha o que eu consegui criar, ter. E quando ele está falando isso, vem um anjo de Deus e fala para ele do sonho. Ele relembra ele do sonho. Quando ele está relembrando do sonho que Deus tinha mostrado para ele, que tiraria ele do trono dele, ele pastaria com os animais, a Bíblia diz que quando ele termina de falar, Deus retira o espírito humano dele e coloca um espírito de animal nele. E ele é levado aos pastos ali por 7 anos ali. Ele vai receber o orvalho no céu e vai comer ali o capim como um boi, como um animal comum. A Bíblia fala que cresce pelos nele, as unhas dele também crescem, ele fica ali como um animal sem consciência nenhuma do que ele está fazendo ali. Ele está ali no meio dos bois ali, como se fosse um animal comum, e passa 7 anos assim. E como Deus tinha falado que amarraria o tronco dessa árvore com as correntes, quer dizer que Deus estava preservando o reino dele, para que quando passasse aqueles 7 tempos, durante 7 anos, ele voltaria para aquele reino ali. Então a Bíblia fala que passa esses 7 anos, o rei fica ali pastando como os animais, por 7 anos. E a Bíblia diz que Deus torna a devolver o espírito a ele, e ele, quando ele recobra-se, ele exalta a Deus. Ele fala: sim, realmente eu reconheço que só o Senhor é Deus, e que o Senhor prevalece sobre todos os reinos da terra, que o Senhor tem poder para dar e para tirar reinos. Então eu reconheço que só o Senhor é Deus, que não tem outro Deus além de ti. Ele reconhece que Deus é soberano sobre a vida dele, e que Deus o havia colocado na posição que ele estava. Então a Bíblia diz que quando ele reconhece isso do Deus, já alerta os seus servos anteriores ali para que venham buscar a ele e cuidar dele, colocar ele de volta no seu trono ali, no seu reino. E diz que a glória dele foi 2 vezes maior do que a primeira que estava ali. Ele foi duplamente, a glória dele subiu, multiplicou. Mas por que multiplicou? Porque ele reconheceu que até onde ele tinha chegado, Deus que tinha colocado ele ali. E quando a gente reconhece isso, Deus nos eleva mais ainda. Quanto mais você reconhece o que Deus está te fazendo na sua vida, mais você vai chegando longe. Só não pode esquecer que onde você está, o que você faz, o que você consegue, o que você tem habilidade, o que você tem condições, tudo isso aí
condições geradas por Deus, sabedoria, talvez um pouco sobrenatural do que as dos outros, né? Às vezes uma facilidade em alguma coisa que outras pessoas têm dificuldade, talvez a pessoa fala, mas eu é tão simples aqui, pá, faço rápido, mas não, é Deus que te deu essa habilidade para você ser hábil naquilo ali e ser reconhecido por aquilo que você tem uma grande habilidade ou por aquilo que Deus te faz ser. Então nós não podemos esquecer que qualquer situação que nós tiver de elevação ou onde estiver sendo reconhecido por pessoas, como a Bíblia fala que o reino dele era visto de longe, o reino dele era visto, ele era reconhecido de longe, mesmo se as pessoas estão perto, ele era reconhecido por alguém falar disso. Então aí a gente não podemos tirar, por exemplo, do rei, que ele se elevou. A Bíblia fala que ele olhou para tudo que ele tinha e falou assim, olha onde eu cheguei, olha o que eu consegui. Aí Deus lembrou ele, tá vendo, você não chegou aí, eu que te coloquei. Se ele tivesse já, a partir do momento que ele tivesse recebido a instrução de Daniel do sonho e mudado ali, Deus não ia permitir ele passar por aquilo. Mas passou 12 meses, a Bíblia fala que passou 12 meses, um ano, e ele não tinha mudado ainda. Então Deus falou, então vou ter que executar o que eu tinha falado. E Deus fez cumprir. Exatamente, né? Como as pessoas têm que entender, né, meus irmãos, que tudo que você tem, a tua saúde, você estar de pé, já é uma bênção divina, né? Nós temos que agradecer todos os dias aquilo que nós temos, né, Jair? Sim. As oportunidades que nós temos. Tem pessoas, como o Jair fala, que nem do rei, que ele foi levado a essa situação animal. Por quê? Porque Deus quis mostrar para todo mundo, porque deu oportunidade para ele, né? Se rebaixar, se humilhar, né? Mas ele foi leviano. Ele achou que o poder era dele, ele era o Todo-Poderoso. Olha esse monte de nação aqui servindo a mim, olha qual o poder que eu cheguei. Mas ele não falou qual o poder que o Senhor deixou eu chegar. Olha a diferença, né? Obrigada, meu Deus, por eu ter essa oportunidade aqui na Terra. Ele achava que a soberania era totalmente por ele, o poder era para ele e ele era diferente de todo mundo. Então, quando uma pessoa se eleva materialmente, né, não quer dizer que ela seja melhor que os outros, porque espiritualmente ela pode estar lá embaixo, né? Como o espírito desse Nabucodonosor, que ele teve que ficar 7 anos como animal para ele poder dar valor, né, a Deus, porque Deus que dá tudo a ele, é Deus que nos faz, que nos forma. É Deus que inventou um fio de cabelo, que inventou teus olhos. Olha que coisa, uma máquina que trabalha no teu coração, são uma vida inteira. Se você comprar um carro, meus irmãos, eles duram aí, sem fazer o motor, no máximo 20 anos, vamos por assim. Depois você tem que fazer o motor. Olha o coração, né? Olha os olhos, olha a sua boca, a sua fala, seus dentes, tudo que você cuida e você é grato a Deus, é uma vida que Ele te dá, né? De quantos anos? Então Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é tudo para nós. É a nossa leviandade de não acreditar, né? Que ou não levar o nome dele adiante, né? Como exemplo, é algo absurdo. É a mesma coisa os pais que criam um filho com dificuldade para ele se formar. Aí se formou, nossa, eu me formei, eu sou doutor agora, né? Eu nunca falo assim, nossa, graças aos meus pais, eu estou aqui. Então, são pequenos exemplos de humildade que você tem que ser. Porque ninguém é diferente de ninguém. Você pode ser quem for. Pode ser o presidente da república, pode ser o rei aqui do universo. Mas tem gente tão simples que você olha para ele e fala, nossa, você que é o presidente daquele país, você que é o... Sabe? Pela humildade, porque ele está presidente, ele não é presidente. O presidente do mundo é Deus, sabe? O dono de tudo é Deus, o soberano, o rei de tudo é Deus. Você simplesmente está numa situação, né? Você está na situação de ser um presidente, você está na situação de ser um dono de alguma coisa, um proprietário de uma fazenda. Deus te permitiu estar, né, nessa parte. E você, se você não agradecer, se você não louvar a Deus, se você não levar em frente o nome de Deus, e se você se rebaixar do fundo do coração, não da boca para fora, do fundo do seu coração, para com todo mundo o exemplo que Deus te deixou estar ali, né, ter tudo aquilo, você não está, meus irmãos, cumprindo os desígnios divinos, você não está se humilhando perante o nosso Pai divino, dando totalmente poder e atenção que Ele merece, porque Ele nos dá a permissão de estar aqui.
Quantas pessoas esquecem disso? E eu não estou falando só dos grandes soberanos da terra, não. Nós estamos falando de todas as pessoas. Tem pessoas que são pequenas, não tem nada. E quando ela consegue alguma coisa, ou mesmo que ela não consiga, o orgulho dela é tão grande, né, que ela não consegue se rebaixar, sabe, em situação, em hipótese alguma. Porque nós temos que nos humilhar para Deus. E nós temos que nos humilhar perante as pessoas. Também nós temos que saber o nosso lugar. Né? Nós não podemos querer ser melhor, mesmo que você não tenha nada, de que aquele teu irmão que tem alguma coisa. Você não precisa querer desafiá-lo. É só você conversar com Deus na sua situação. Senhor, olha, eu queria também estar na mesma situação que aquela outra pessoa. Muitas vezes você tem que deixar Deus agir na sua vida, porque pode ser inveja, pode ser soberba, pode ser arrogância que você tem. Então, tudo esses princípios negativos que te fazem cair e continuar na mesma vida que você tinha, né? Aquela vida que você está ali pastando, 7 anos, né? De 7 em 7 você vai pastando. Porque muitas vezes você quer ser soberano. Quantas pessoas que não eram nada, que nem exemplo aí que nós comentamos de um pastor que estava super soberano, porque estava andando num carrão nos Estados Unidos, e ele era varredor de rua, e por causa de Deus, né? Por causa de Jesus, ele conseguiu estar num lugar super soberano, né? Onde ele tinha muito dinheiro, tinha muito poder. Ele falou, nossa, eu consegui tudo isso, olha onde eu estou, olha como eu consegui tudo isso. Aí Deus falou para ele, não, espera aí, você está aí por minha causa, né? Não por o seu poder. Então são pessoas que sobem a um pedestal, estão lá em cima e olham as pessoas como se fossem formigas, pode pisar em cima, né? E nem a gente, quando você tem amor no coração, você não pisa, você não mata uma formiga, né? E vocês são exemplos de humildade, de amor, aquilo que Deus fez e enviou para nós na terra, aquilo que Deus nos permitiu curtir, né? Então você tem que saber que se hoje eu estou numa posição melhor, Deus me permitiu. Amanhã, se já estiver numa posição muito melhor que a minha, Deus o permitiu estar, né? E tem muitas pessoas melhores que nós, independente de valores materiais, né? O espiritual é que vale a pena. Então vocês tenham juízo, como nós temos que ter juízo na parte espiritual, porque é aí que nós temos que nos dobrar e nos curvar diante do grande poder de Deus, independente de qual cargo você esteja, independente de que lugar você esteja, independente da sua família ser simples ou soberana, mas todo o poder, né, desse lugar que você está, seja ele simples ou soberano, foi Deus que te permitiu, e Deus que te testa, e Deus que te, né, faz progredir ou faz recair. Então vamos dar sempre glória a Deus naquilo que nós temos, para nós não sermos insensatos diante do poder, diante de bens materiais, diante de cargos que você adquiriu aqui. Então tudo o que você tem aqui nessa terra é um empréstimo divino. O empréstimo da sua casa é um empréstimo do carro que você anda, da firma que você tem, empréstimo daquela saúde que você tem, né? Tudo é um período, é um empréstimo. Então agradeça a Deus todos os dias aquilo que Ele tem permitido você viver. Amém? Amém. Que vocês tenham uma semana mais que abençoada com o poder divino. Tenham uma ótima semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta-feira.